Boa tarde, meu amigo manutentor, tudo bem? Eu sou o Ivan, Descomplicando Automação. Eu sou especialista em automação industrial e hoje eu venho aqui com uma informação e a dúvida de muitas pessoas para trazer para vocês. Na utilização de um amperímetro e um multímetro, de onde a gente está usando e trabalhando com cada um. Aonde eu uso um alicate em amperímetro e aonde eu uso um multímetro. Muitas pessoas ficam confusas quando vão utilizar, quando vão aplicar na residência ou a própria pessoa que está no chão de fábrica, que não tem tanto conhecimento nisso, eles acabam em dúvida onde eu utilizo cada instrumento. Bom, então hoje eu vou começar apresentando cada um para vocês. Eu estou com uma marca aqui, mas a ideia não é divulgar, então a gente tem outras diversas marcas no mercado, então hoje eu estou com uma aqui e vou apresentar um pouco delas para vocês. Hoje eu estou com um Multímetro Fluke, tanto o Multímetro quanto o amperímetro. Eu gosto bastante dessa marca, eu estou muito com ela, mas hoje tem também inúmeras marcas no mercado. Bom, o amperímetro a gente usa bastante aplicação para medir motores, para medir amperagem, para medir corrente. Então ele usa o alicate, essa parte do alicate, para fazer a medição do cabo. Então o cabo ele entraria no meio para eu fazer a medição da corrente. O porquê que eu não consigo fazer a medição da corrente com o multímetro? Bom, o multímetro ele tem a escala, bom, esse não tem a escala de corrente, mas tem outros multímetros que tem. E aí tem três entradas aqui, ó, uma comum, aí eu tenho que mudar do comum para fazer a entrada, para fazer a medição de corrente. Bom, esse não tem, não é específico para medir corrente. Mas eu vou explicar para vocês como se ele tivesse e vai ser a mesma função. Para eu medir corrente com o multímetro, eu teria que interligar, né? Aqui ele está na ligação dele normal, para eu medir tensão, para eu medir continuidade. Para eu medir a corrente, eu teria que retirar o pino, o comum, tiraria o pino e colocaria do lado de amperagem. Como esse não tem, mas ele ficaria do lado aqui. Para eu medir a corrente, eu teria que abrir o circuito com o multímetro, né? Eu teria que abrir o circuito, interromper, vamos supor que seja na residência, a gente esteja falando de um chuveiro. A gente quer medir a corrente do chuveiro para ver se está batendo com o disjuntor que a gente colocou no quadro geral. O que eu teria que fazer? Eu teria que cortar o fio do chuveiro, emendar uma ponta nessa ponta, não a ponta do cabo cortada nessa ponta. Eu tenho que emendar outra ponta nessa outra ponta de prova. Então, o circuito ele ficaria interrompido e passaria pelas duas pontas de prova. Assim, o multímetro viraria um condutor. Ele faria parte da condução de energia para o chuveiro. Nesse caso, eu conseguiria medir até 10 amperes. Os multímetros hoje, eles têm a capacidade de medir até 10 amperes. Porém, abrindo o circuito, né? E é uma coisa que, às vezes, quando a gente está na correria do dia a dia, a gente não interrompe cabo, a gente não interrompe circuito para poder fazer medição. Nesse caso, a gente teria que ter dois dispositivos. Eu uso muito o multímetro. Raramente eu uso o amperímetro. Porém, nessa parte de medição de cabo, ele é muito mais útil. Bom, mas vamos voltar aqui para o amperímetro. O amperímetro ele não só faz a medição de corrente, como ele faz a medição, no meu caso, ó, você pode pegar amperímetros aí que tenham muito mais escalas de medição, que não seja igual ao meu, porque o meu é bem simples, ó. Deixa eu encostar aqui na câmera. Ó, o meu ele mede corrente alternada, o meu ele mede continuidade, ele mede tensão contínua e tensão alternada. O que seria cada um deles? Para eu medir corrente alternada, motor trifásico, chuveiro, lâmpada, contator, que eu consiga medir o acionamento da bobina, se está passando corrente. Qualquer condutor que esteja passando energia, a gente consegue medir por aqui. Então eu teria que, tá vendo? Tem um seletorzinho aqui, e eu seleciono aqui no A com esse tio, que quer dizer alternado, corrente alternada, e eu consigo medir. Aí, estando aqui, ó, ele já está marcando aqui embaixo para mim que ele está medindo corrente alternada, e eu já consigo, só passando, plugando o cabo aqui, eu já consigo medir a corrente do chuveiro, do motor. E esse modo é muito mais prático para a gente fazer uma inspeção no chão de fábrica, no lugar que a gente precisa resolver o defeito muito rápido. Passando para a segunda escala, eu consigo medir continuidade também. Então, para eu medir uma continuidade de um cabo, para eu medir a resistência resistência não, né? Para eu medir a continuidade da bobina do motor, para eu medir a resistência ômica da bobina do motor, eu consigo também com alicate amperímetro. Consigo também medir a tensão contínua. Tensão contínua, onde seria uma aplicação de tensão contínua? Se eu fosse medir uma tensão de uma bateria, a bateria é uma tensão contínua, eu conseguiria usar o amperímetro. E uma bateria de carro eu conseguiria medir também. Mas e se eu quiser medir a corrente da bateria do carro? Se a corrente da bateria do carro eu não consigo nesse amperímetro. Porque lembra quando eu falei para vocês antes? Ele só mede corrente alternada. A corrente do carro é corrente contínua. Então eu não consigo fazer com esse instrumento. Eu teria que comprar um instrumento mais avançado. Esse meu só tem 4 escalas. Bom, esse modelo de aparelho ele tem uma luzinha aqui embaixo, tá vendo? Para facilitar a medição noturna. Então basicamente esse aparelho é isso. Ele só faz, o forte dele é a medição de corrente via condutor. Voltando aqui para o multímetro, ele tem algumas escalas diferentes. Vou mostrar aqui para vocês. Nessa primeira chave seletora, eu consigo medir, não sei se vocês conseguem ver, ó, mas ele é uma tensão automática. Ele consegue medir tanto
tanto tensão alternada quanto tensão contínua. Ah, mas por que o amperímetro não consegue? Assim, porque a escala desse consegue, ele permite. E aí você já tem mais funções, tá vendo? Tem mais escala pra gente medir. Então, nesse primeiro aqui, se eu tiver com dúvida, eu não sei se é tensão contínua ou se é tensão alternada. Se você deixar nessa primeira escala aqui, ele vai mostrar para você o que você está tendo, se é tensão alternada ou contínua. Se eu plugar aqui numa tomada, você já vai ver que vai aparecer a tensão contínua aqui. Eu vou tentar plugar aqui para vocês e vou mostrar para vocês como que aparece a tensão. Tá vendo? A tensão está um pouquinho fora, né? 127, mas está marcando 129. Mas eu deixei na seletora automática, então eu consigo fazer a medição de leitura, mesmo se fosse contínua. Então nada, né? Eu conseguiria medir. Eu tenho mais uma seletora aqui. Essa seletora que fica em modo de standby, né? Fica aguardando você, ela desliga. A próxima seletora é uma seletora somente de tensão alternada. Ela não possibilita você fazer medições com tensão contínua. Ela não lê. Então ela só lê tensão alternada. Tensão contínua é o inverso da tensão alternada, né? Você só vai conseguir fazer a leitura da tensão contínua, da alternada não. Então, se eu colocar aqui, eu vou fazer a leitura para vocês verem. Na mesma tomada que eu coloquei tensão contínua, aquela seletora em automático, eu colocando aqui, ó, na seção de tensão contínua, ela não vai ler, porque o que eu tenho na tomada é uma tensão alternada. Tá vendo? O automático fica até louco, ó, porque ele está lendo uma tensão contínua e ele está esperando uma oscilação de onda. Voltando lá atrás, nas aulas que a maioria de vocês tiveram com eletrônica, a onda sinusoidal de mais 60, menos 60. Então ela fica oscilando, né? Mais 60, menos 60. Então ela fica nessa frequência. Então ela está esperando a mudança de polaridade e não tem. Então ela não consegue fazer a leitura. Então fica específica somente para a tensão contínua. Voltando mais abaixo, opa, rio lado. O que seria? Milivolt. Milivolt alternado, milivolt contínuo. Aqui eu consigo fazer a leitura de acionamento de CLP. Quando eu uso uma tensão de 0 volts até 10 volts, ou de 10 a 15 volts, eu consigo fazer uma leitura bem baixa. Aqui eu não vou ter uma fonte que me dê milivolt para mostrar para vocês. O milivolt é menor que 1. Então, por exemplo, se eu for fazer lição de bateria que esteja com 0,10 ou 0,1 de tensão, eu não consigo medir, só com tensão bem baixa. Escala ômica. O que eu vou medir com escala ômica? Resistência de condutor. Se qualquer condutor tiver rompido, eu consigo pegar. E aí, como que ele faz essa leitura? Vou conectar aqui para vocês verem. O meu só tem 2 conexões, né? Padrão, a gente não consegue errar. Mas se vocês pegarem outro multímetro, se for pegar de uma outra marca corrente dessa, que é a azulzinha, vocês precisam ficar muito atento com isso, porque é assim, quando eu vou medir a escala ômica, eu falo por multímetro que ele vai virar um condutor. O que é isso? Ele vai virar uma linha só, em série, com a linha que eu vou medir. Então, por um exemplo, eu vou medir um rolo de cabo. Eu vou pegar as duas pontas do rolo de cabo, eu pego um rolo de cabo novo, tiro as duas pontas do rolo de cabo. E eu quero medir se aquele cabo não está rompido. Então, eu vou fazer isso, né? Vou colocar na escala ômica e vou bater como se fosse o fio. Tá vendo? Ele deu 0 resistência ômica. Quer dizer que ele não tem resistência aqui e não está aberto. Se tivesse aberto, ele ficaria assim, ó. Como não tem resistência nenhuma para chegar no multímetro, ele só está vendo de 0,1 a quase 0,2. Quer dizer que as duas pontas de provas não estão rompidas. E aí, o que eu falei para vocês terem cuidado? Eu coloquei na escala ômica e ele virou um condutor, certo? Eu estou medindo resistência. Eu estou medindo duas pontas distintas do mesmo condutor. Então, isso aqui virou uma série só. Qual que é a dificuldade aqui? Se eu pegar esse acionamento que está aqui e colocar na tomada, eu tenho uma diferença de potencial na tomada, né? Eu tenho uma DDP na tomada. Então, eu tenho uma diferença de potencial. Seria a mesma coisa que se eu pegasse um fio, colocasse no polo neutro e colocasse no polo fase. Ou nas casas que são, ou tomadas que são 220, fase. Se eu colocar um cabo ligado num polo de uma tomada e o outro, o que vai acontecer? Vai explodir, né? Vai sair foguinho, vai derrubar disjuntor. Nas casas mais modernas tem o dispositivo de proteção, vai desarmar, mas as que não tem, vai sair um fogo legal. Então, e aí esse aparelho, ele vai queimar. Por quê? Porque ele não enxerga, porque você está mandando ele ler um cabo, uma sequência ali. E na hora que você coloca uma diferença de potencial, ele não entende mais, e aí explode, ele queima, aí você vai ter que trocar, você vai perder o aparelho. Escala de continuidade. Aqui, ó, eu meço resistência ômica, e embaixo eu vou medir continuidade. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho um apito sonoro, que na hora que eu encosto uma ponta na outra, ele vai marcar a mesma coisa, como se fosse resistência, repare para vocês verem. Tá vendo? Mas ele vai apitar. Tá vendo que deu 0 também? 0 e 1. Quer dizer que o circuito está fechado, não está aberto. Se o circuito estivesse aberto, ó, eu vou soltar a ponta de prova de baixo aqui para vocês verem. Ó,
Suponhamos que esteja aberto, né? Eu soltei a fonte de prova, tá vendo que uma tá mais alta, mais alta que a outra? Se eu colocar, ó, tá vendo? O circuito tá aberto. O circuito tá aberto, ele não lê. Se eu voltar uma escala aqui para vocês, na resistência ômica, e bater a ponta de prova, tá vendo? Vai pegando um pouquinho de reflexo, mas dá pra ver, né? Tá vendo? Também não vai. Na hora que eu encaixo a ponta de prova, deletar a resistência, não tem resistência, né, na verdade, porque a linha estava fechada. E na continuidade, tá vendo? Eu uso muito isso em identificação de quando eu quero saber se o cabo está rompido. Na indústria a gente usa muito, por exemplo, em ponte rolante. Ah, eu estou com uma ponte rolante e o cabo cortina ele faz bastante volta, né? Eu preciso saber se ele está rompido em tal local. O que eu faço? Eu levo um cabo até a ponta desse cabo que eu vou fazer a medição. E como esse cabo é curto, ele deve ter um metro e meio, e a distância da cortina é muito longa, eu tenho que pegar um cabo grande para chegar junto nas duas pontas, nas duas extremidades. Aí o que eu faço? Eu ligo nesse modo de teste de continuidade, com um apito, e aí eu consigo ter certeza se o cabo está rompido ou não. E isso eu consigo fazendo com todos os cabos, né? Eu consigo também movimentar a cortina e ver aonde ele está falhando. Se eu segurar ele assim, ó, ele vai ficar apitando até dar uma falha. Se por acaso o apito sumir, o cabo rompeu justo naquela parte. Às vezes, quando a gente vai medir, a cortina está assim. A cortina faz assim, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Mais ou menos assim. A cortina faz assim. Às vezes, quando você está medindo e essa parte do cabo abre, aqui ela está rompida. Mas na hora que você faz assim, ela encosta uma ponta na outra e aí você acaba não identificando. Então, quando ela estica, ela abre. Aí você consegue pegar no multímetro. Na hora que ela volta na posição dela de memória, ela fecha o cabo não sei, por algum filetinho de cabo aqui dentro, acaba encostando, aí você não consegue pegar. Então, por isso que é bom você fazer o teste abrindo e fechando, porque aí ó, você pega todos os pontos. Se tiver alguma falha entre o meio, você vai pegar. Bom, fora isso, esse multímetro ele conta com uma bateria de 9 volts, bateria comum. Então, é só soltar o suporte. Ah, ele tem um suportinho também. Esse modelo, tá, pessoal? Não vou passar para vocês o modelo que ele é Fluke, mas não vou passar o modelo para vocês, que a ideia não é fazer propaganda, porque a gente já não tá ganhando com isso. Se tivesse, eu fazia para vocês. Mas, ó, ele tem um suportinho aqui. Nunca encaixei aqui, tá, gente? Mas, tá vendo? Ele encaixa bonitinho. Se você quer aquelas pessoas mais perfeccionistas, eu tenho uma namorada muito perfeccionista, então, se esse aparelho fosse dela, estaria assim, e não sujo, né? Assim, se tiver, né? Mas estaria enroladinho certinho. Mas para os perfeccionistas, usem para guardar melhor. Tem o estojinho. O amperímetro, o amperímetro que eu mostrei para vocês, ele conta com estojinho para guardar, bonitinho. E fica embaladinho. Para transporte, facilita muito. E tem até uma alça que eu consigo pendurar na lateral do cinto para manter seguro. Às vezes você faz algum trabalho no alto e acaba precisando. Mas, nesse caso, bom, então é isso. Eu fiz um resumão para vocês hoje de um amperímetro e de um multímetro Fluke. Eu, particularmente, uso pouco o amperímetro, uso mais o multímetro porque ele facilita muito, né? Ele tem também uma coisa que eu não mostrei para vocês. Ele tem um botão aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver. Range e mínimo e máximo. O range, ó, eu vou explicar o mínimo e máximo para vocês. O que é o mínimo e máximo? Se eu tenho pico de corrente em um certo motor, eu quero ver quanto de energia, quanto de tensão está vindo nesse pico. Eu tenho que ser exato, eu tenho que ser a tensão maior que está entrando para eu calcular e colocar uma proteção ali para não ter problema depois. O que eu faço? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu coloco em automático, eu aplico o mínimo e o máximo, aí eu coloco ele na tomada, o que você estiver medindo, né? Tá vendo? Ele trava na tensão máxima, ela não fica variando. Ela trava na tensão máxima, então isso aqui facilita muito no teste. Por exemplo, aquela hora que eu medi para vocês, ela estava dando 128. Mas agora que eu coloquei aqui, ela acabou dando um pico de 2 volts a mais, e aí o multímetro pegou. Como é muito rápido essa medição, se eu tivesse em automático, esses 2 volts não apareceria. Mas você fala assim, Ivan, mas isso aí é insignificante, 2 volts. Mas se você pega por exemplo, um motor de passo, e você precisa colocar a tensão exata de rede, vai te trazer problemas depois. Então, com esse multímetro aqui, você consegue pegar o pico de tensão máxima e o pico de tensão mínima. Esse também ele tem uma luzinha. Ele tem um botãozinho que é de luzinha, que facilita também. Eu acredito que hoje todos, independente da qualidade do dispositivo, eles têm essa luz para facilitar a leitura em local mais escuro, que esteja baixa luminosidade, né? Então você consegue fazer um bom trabalho. Bom, pessoal, hoje eu trago essas informações para vocês. Acredito que quem tinha um pouco de dificuldade de usar e não usar o amperímetro e o multímetro, vocês consigam clarear um pouco a mente e direcionar aí um pouco mais qual você vai usar em qual aplicação. Até mesmo se você não tem e você queira adquirir um, agora hoje você vai poder falar se eu compro um multímetro ou se eu invisto em um amperímetro. Agora você tem a direção, beleza?
É isso, contem comigo, por irmão, manda pro tio, aquele cara que você lembrou na cabeça assim, ele testa com aquela chavinha de teste, ele não precisa disso. Ele coloca aquela chavinha de teste, vai que ele tá com o pezão no chão lá, toma um choque, isso aqui vai possibilitar ele não tomar. Manda pra ele, fala pra ele investir um pouquinho, que ele vai ter um dispositivo bom na mão e vai poder fazer mais trabalhos aí com segurança. Beleza? Ativa o sino aí, se inscreve e aguarde o próximo vídeo.